Boa noite, Viking. Beleza? Eu vi que você agora no seu canal você está disponibilizando relatos de pessoas que se envolveram com outras pessoas que têm transtorno borderline, transtorno narcisista, transtorno antissocial. E eu gostaria de mandar o meu relato para você, né? Como também uma forma de alerta às outras pessoas que vão acessar o seu canal, porque eu não queria realmente que essas pessoas passassem por tudo que eu passei. Eu vou omitir nomes aqui, por óbvio, né? Omitir nomes, localidades, mas enfim, a minha história é a seguinte: eu, muito novo ainda, com 24 anos de idade, me formei em Direito e passei num concurso de um certo prestígio. E quando eu passei, eu fui lotado no interior de São Paulo. Chegando no interior de São Paulo, no primeiro ano eu tive uma estagiária. Nós começamos uma relação de amizade muito boa. Ela namorava, eu também. Eu terminei meu namoro na minha cidade de origem. E aí ela também terminou o namoro dela na cidade de na cidade onde ela mora. E daí começamos a nos relacionar. E, rapaz, foi tudo muito rápido. E é a rapidez própria de um relacionamento que é conduzido com uma pessoa com transtorno narcisista. No primeiro ano que a gente ficou junto, foi há mais ou menos 20 anos atrás. No segundo ano, o ano subsequente, eu já pedi ela em namoro e já levei ela para dentro de casa, cara. Foi muito rápido. Por quê? Porque ela começou aquela fase do chamado love bombing, né? Ela ficava comigo o tempo todo e eu vim de uma outra cidade, então eu não conhecia ninguém, então ela ocupava praticamente quase todo o meu tempo. E ela praticava um love bombing muito intenso, né? E sempre com muitas frases de efeito, aquelas frases de efeito próprias do love bombing. Eu amo você mais do que tudo na minha vida, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, você é tudo pra mim, todas aquelas coisas próprias do love bombing, tá? Eu fiquei completamente envolvido porque eu vim de uma família com uma mãe extremamente narcisista maligna. A minha mãe é uma narcisista maligna. E homens que vêm de uma família com uma mãe narcisista têm uma propensão forte a se relacionar com mulheres narcisistas. Eu ouvi isso do meu próprio psiquiatra. Meu psiquiatra falou isso pra mim. E isso é corroborado por diversos vídeos que eu já assisti no YouTube. Pois bem, 2 anos se passaram, 2 anos ainda de uma fase boa, de uma fase legal. A gente estava somente junto, nós nos casamos. Rapaz, depois que a gente se casou, começou o inferno. Ela é do tipo narcisista oculta, tá? Ela não é aquela narcisista grandiosa que se vangloria. Não, ela é mais oculta, ela é mais vitimista, com um comportamento passivo-agressivo. E, no ano subsequente ao ano do nosso casamento, eis que surge na vida dela um ex-namorado. Isso deixou ela transtornada, deixou ela de cama, doente pelo cara, e eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Na minha cabeça ela estava com depressão, sei lá, e ela precisava se tratar. Mas na verdade ela estava
de joelhos por esse cara que voltou para a vida dela. Posteriormente eu fiquei sabendo que ela teve um caso com esse rapaz. Narcisistas são muito promíscuos. Eles têm uma variedade de parceiros, mesmo estando em um relacionamento solidificado. Então, esse foi o primeiro. Ela teve um caso com esse rapaz, com esse ex-namorado do passado. Posteriormente, eu descobri por fontes seguras, 100% de certeza de que ela chegou a engravidar desse rapaz. Porém, como ele não é da mesma etnia que a nossa, ele é de uma etnia asiática, o rapaz não quis nada com ela. Então, ela decidiu não ter o bebê. Por quê? Porque eu fiquei sabendo também por fontes que se ela tivesse tido um caso com um cidadão que fosse brasileiro mesmo, raiz, ela teria tido filho e teria colocado a paternidade para cima de mim. Aí o que ela fez? Ela engravidou e eu não posso usar essa palavra aqui no YouTube porque senão o YouTube derruba o seu canal, mas ela interrompeu. Eu fiquei sabendo disso. Posteriormente, eu não vou falar sobre anos aqui, né? Melhor não. Posteriormente, ela começou um trabalho num lugar novo e ela conheceu um rapaz lá. Ela se afeiçoou ao cara e, por incrível que pareça, o cara começou a frequentar a nossa casa. E ele se fazia de amigo meu. Ele se fazia de meu amigo. Porém, eles começaram um relacionamento. Eles começaram um relacionamento com ele fingindo ser meu amigo também. Um traíra. Um cara muito traíra também. Ela se apaixonou também por ele. E eu fiquei até sabendo, rapaz, que assim, ela gosta muito de misticismo. Ela curte misticismo. Ela gosta das chamadas artes ocultas. Eu fiquei sabendo, rapaz, que ela chegou a fazer trabalho de magia para prender o cara. Trabalho de magia para trazer o cara para ela. Por quê? Porque o cara, esse segundo, ele estava separado temporariamente da esposa, só que parece que ele estava propenso a voltar para a esposa. Mas a minha ex-mulher não queria isso. Então ela chegou a fazer trabalho de macumba, trabalho espiritual para trazer o cara para ela. Só que o cara não ficou com ela. Ele zarpou fora. A falta de respeito chegou ao ponto de eu não estar em casa, porque eu estava com os meus amigos. Ela levava ele para dentro da nossa casa. Na maior cara de pau. Pois bem. Posteriormente, houve um terceiro, que era um cidadão também do passado dela, e é engraçado isso porque narcisistas têm a propensão a se relacionar com seus ex, né? É um outro ex-caso dela do passado que surgiu. Como não deu certo com os outros dois anteriormente, que eu saiba foram dois, né? Mas não duvido que tenha tido mais. Aí ela começou esse relacionamento com esse terceiro. Durou alguns meses, só que daí parece que ela descartou o cara. Só que o cara, olha, ouçam o que aconteceu agora. Olhem o nível de crueldade dessas pessoas que cruzaram o meu caminho. O cara foi descartado pela narcisista. O que ele fez? Ele printou conversas que ele teve com ela
e mandou para mim como medida de vingança. Eu lembro até hoje, foi um dos dias mais dolorosos da minha vida. Foi uma quarta-feira. Eu lembro que era até ano de Copa do Mundo. Isso foi anos atrás, anos atrás. Era ano de Copa do Mundo e ele printou as conversas e mandou para mim. Numa quarta-feira de manhã. Eu abri o meu tablet, olhei aquilo tudo, rapaz, eu desabei. Eu desabei na sala, assim, de chorar, porque eu era extremamente blue pill. Extremamente blue pill. Eu era PhD em blue pill. Eu desabei na sala de chorar, de parece que todo o meu mundo foi destruído. E ela tinha saído para trabalhar. Quando foi à noite, ela voltou, eu a confrontei. Eu imprimi os prints e submeti a ela. Dei uma chance para ela falar, e ela de maneira muito calma, folhando aquilo tudo. Nossa, parecia uma psicopata folhando aquilo tudo, assim, com muita frieza e tal. E eu confrontando, falando, e é isso, e aquilo, e é isso, é isso, é isso. Quando, de repente, ela resolve ter um rompante de raiva e, no melhor estilo narcisista, ela tenta virar o jogo. Ela fala assim, mas você, lá no passado, eu lembro que você ficou olhando para uma determinada moça. Gente, coisa besta. Que realmente, eu olhei para uma... Anos atrás eu olhei para uma moça, elogiei, falei que ela era bonitona e tal. E ela pegou isso de lá de trás para virar a mesa e jogar responsabilidade para cima de mim e reverter o jogo. Foi inacreditável aquilo. Saí do quarto, passamos uns dias sem nos falar. Só que como eu era muito blue pill, e não somente blue pill, gente, eu precisava de terapia. Eu precisava de terapia porque eu era muito codependente emocional por causa do meu relacionamento com a minha mãe. Um homem com uma extrema baixa autoestima, né, que me sentia um lixo e, tendo uma mulher gata do meu lado, bonitona, com tudo em cima, não sei o que e tal, pá, acabei não terminando. Por quê? Porque alguns dias se passaram, ela fez uma cena de teatro de tirar o fôlego. Até choro saiu. Até choro saiu. E eu me compadeci com aquilo tudo, achei que foi sincero, resolvi não terminar nada. Não terminei. Tá? Bom, até agora eu só falei das questões de cunho mais, né, corpo a corpo, né, do lado mais promíscuo, mas também a gente também tem que perceber também os traços narcísicos que permeavam a nossa relação. Uma pessoa extremamente egoísta, que só vê o lado dela. Ela não era mãe, nunca foi, nós não tivemos filhos. Eu bancava todas as despesas da casa enquanto ela trabalhava, tá? E a gente tinha até o luxo de ter uma empregada doméstica que fazia todos os trabalhos domésticos. Ou seja, a minha ex-esposa foi uma moça que não tinha afazeres domésticos, não contribuía com as despesas da casa e não era mãe. Porém, tinha todos os bônus do casamento, né? E tinha todos os bônus do casamento. Uma linguagem passivo-agressiva muito forte, com culpabilização, jogando com muita culpa, muito controle, uma pessoa extremamente controladora, uma pessoa extremamente crítica, uma pessoa que se atrasa para tudo, por quê? Porque
o narcisista, muitos narcisistas têm essa questão do tempo, né? Existe um compromisso marcado, não quero saber. O compromisso está marcado para as 16 horas, o narcisista vai aparecer às 16h30. Porque na cabeça dele, ele pode. O senso inflado de merecimento faz com que eles tenham essa noção de que eles podem se atrasar, né? Enfim, uma pessoa que sugava e não contribuía com nada, e os anos se passando e a minha autoestima indo ladeira abaixo pelo jeito que ela me tratava. De vez em quando tinha atos de carinho, mas são aquelas migalhas que os especialistas chamam de reforço intermitente. Mas muitas vezes em casa, uma frieza, um desprezo, um menosprezo que me assustava, Era terrível isso. Vamos lá, prosseguindo. Vocês me desculpem porque eu sou um pouco gago e eu lembro disso, a minha gagueira volta, né? Outra coisa também que ela teve demais, que muitos narcisistas usam para chamar a atenção, para se vitimizar, é o fato do narcisista sempre acusar algum tipo de dor, doença, alergia, ou seja, condições de saúde para se vitimizar e chamar a atenção das pessoas à sua volta. Tá? Durante anos a fio desse casamento, ela sempre tinha uma dor em algum lugar. Ela sempre estava passando mal, ela sempre estava com tonturas, sempre estava com alergias, com dores, com isso e aquilo, e tinha que fazer exame disso, e tinha que fazer exame daquilo. Era um inferno. Um inferno. Eu não tinha paz. Por quê? Porque tinha uma dor no pé, tinha que fazer exames, não dava nada. Magicamente a dor sumia e aparecia em outro lugar. Aí a dor sumia, aí apareceu uma alergia. Aí a alergia sumia e aparecia uma doença. Um cisto aqui, um isso, um aquilo. Gente, é um inferno. É um inferno. Enfim, prosseguindo com a história. Eu comecei a fazer terapia. Eu comecei a fazer terapia com psiquiatra e com psicólogo. E aí, através dos anos, eu fui fortalecendo o meu ego e fui percebendo meio que a conta-gotas a situação em que eu estava inserido. Ocorre que ano passado ela conseguiu passar num concurso público para uma outra cidade. Veja bem, ela passou num concurso público para uma outra cidade, sendo que o que ela ganha nessa outra cidade não seria suficiente para compor renda para a nossa residência na cidade onde a gente mora. Mas, como era um projeto dela, ela queria. Ela queria porque queria. Vejam bem, eu não tenho restrição nenhuma para que a mulher trabalhe, né? Não é isso. A questão é que se ambos trabalham, eu acho justo que ambos, então, cooperem para a manutenção do lar familiar. Mas o que acontece é que, como o cargo dela seria numa outra cidade, uma cidade gigantesca, com a qualidade de vida muito alta, então ela teria que ir para esse lugar e, por causa dessa qualidade de vida alta, a remuneração dela teria que ser vertida para a subsistência dela nesse lugar. E eu até falei isso com ela. Poxa vida, você vai mesmo embora, a gente só vai se ver final de semana
nossa convivência vai ser prejudicada. E eu tô me sentindo já meio que um tanto quanto abandonado, entre aspas, porque você você tá indo embora. E eu lembro até hoje, gente, numa jogada de muita esperteza, de muita artimanha, ela vira para mim e fala bem assim: Fulano, se você não quiser que eu vá, diga para eu não ir, que eu não irei. Olhem a jogada da moça. Ela jogou a responsabilidade para mim porque ela tinha certeza que eu não iria dizer não. É óbvio que eu iria chegar para ela e falar que não é direito meu interferir nessa escolha dela. Mesmo porque se eu dissesse não vai e ela não fosse e ela ficasse, isso seria também um motivo de inferno, porque ela ia ficar buzinando na minha cabeça de que ela não foi realizar o sonho dela por minha causa e tal, blá, 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 blá. E ela realmente foi embora e a gente se vê somente, a gente se via somente nos finais de semana. Mas como eu disse anteriormente, como se trata de uma relação de muita exploração, exploração emocional, exploração financeira, ela teve a cara de pau ainda de chegar para mim e pedir assim: Fulano, é uma cidade muito cara, realmente, é uma metrópole, é São Paulo, né, gente? É São Paulo. Será que você não poderia me ajudar com a despesa do meu aluguel? Eu achei aquilo, cara, eu achei aquilo, assim, incrível, porque ela estava indo embora para um trabalho que não iria compor renda para a nossa casa e ainda assim ela estava pedindo dinheiro para que eu a apoiasse financeiramente nesse lugar de destino. Eu, muito bonzinho, né? O homem bonzinho, falei, tá bom, não tem problema, é um sonho seu, eu ajudo. Pela milésima vez eu estava sendo o cavaleiro no cavalo branco para ela. Tá? E ela foi embora. Nesse ano que ela foi embora, alguma coisa deu um estalo em mim que eu resolvi aprofundar investigações sobre o passado e o presente. E eu descobri mais coisas. Descobri que ela comprou online um brinquedinho erótico que ela não usava comigo. Descobri que ela fazia jogos online de cartas de tarô, só que o nome do jogo era Cartas de Tarô do Amor. Ora, por que uma mulher faz jogos de tarô do amor online? É para saber o porquê que por que não? É para saber o destino de um relacionamento em que ela esteja inserida. Então, nesse ano que ela foi embora, ela comprou esse brinquedinho, fez esses jogos de tarô do amor, e achei aquilo muito estranho, muito estranho. E eu fui confrontá-la e ela não falava nem... Ela praticava evasivas, ela saía pela tangente. Pois bem, gente, outro fato também que eu queria trazer aqui para o vídeo, eu vou procurar não me estender um tanto mais, porque eu sei que já está ficando longo, mas é uma experiência tão dolorosa, tão profunda, que precisa ser trazida com mais detalhes. Foi que, há alguns anos atrás, num exame com ginecologista, ela foi detectada com HPV. HPV é uma DST, gente. É uma DST. Aquilo me trouxe um desgosto tão forte, tão profundo, que vocês não fazem ideia. E, posteriormente, apareceram umas verrugas na minha virilha e eu fui ver o meu urologista e ele
perguntou para mim o histórico do meu casamento, se, né, sobre a minha história. E eu contei que a minha esposa tinha contraído HPV ou alguma outra doença. E eu falei que sim, que ela tinha tido HPV. E ele falou assim para mim, olha, eu lamento te contar, mas essa verruga que você teve, pela maneira como você... Essas verrugas que você teve, pela maneira como você as descreve, você contraiu o HPV da sua esposa. A sua esposa passou HPV para você. Aquilo me destruiu, gente. Aquilo me destruiu, tá? Aí eu também descobri no armário dela lingeries fortíssimas, sendo que a nossa vida íntima é um marasmo. Era um marasmo, era uma porcaria. Uma porcaria. Eu fui fuçar no armário dela, eu descobri corcelete de couro, cinta-liga, roupas íntimas tipo fio dental, lacinho para botar na coxa, luvas de lingerie. Eu descobri cada coisa assim que eu não acreditava naquilo tudo, porque ela não usava nada daquilo comigo. Nada daquilo comigo. Nada. Então, gente, como eu já estava num estágio avançado já de tratamento com psicóloga, com psiquiatra, com um ego muito mais fortalecido, com retificação de condutas e padrões, eu olhei para isso tudo e pensei, é hora de dar um basta. Por quê? Porque eu sou somente uma fonte de suprimento para a narcisista. O que eu faço? Eu cuido da casa, aqui na cidade de origem, banco tudo, cuido das cachorras. Ela foi embora, mas deixou as cachorras aqui. Deixou as cachorras aqui. E eu ficava cuidando de cachorro aqui. Enquanto ela estava lá realizando o projeto dela. O projeto dela. Diante disso tudo, desse quadro, em que inclusive o meu psiquiatra falou que eu fiquei com traços de estresse pós-traumático, ele me recomendou a separação. Só que se separar de um narcisista não é fácil, porque o narcisista ele meio que vicia você. É engraçado isso. Terminar com um narcisista não é fácil. Demora um tempo, porque você fica viciado naquele narcisista. Mas aí chegou o belo dia que eu tomei a decisão, saí de casa e terminou. Terminou. Mas foram vários anos de relação tóxica, abusiva, com abuso financeiro, abuso emocional, traições, exploração. Hoje eu sou um homem na casa dos 44 anos, né? Que eu deixei para trás todo aquele meu lado blue pill romântico que idealiza o amor e tal, papapá. Deixei quieto. Vou viver minha vida agora, graças a Deus. Estou começando ainda uma vida nova. E esse é o meu relato. Prezados, cuidado, cuidado. Vocês precisam aprender sobre as características de uma pessoa que tem um transtorno border, um transtorno de narcisismo, de psicopatia, para não entrar nessa fria em que eu entrei. Eu agradeço o Viking aqui por me ceder o espaço e compartilhar a minha experiência com vocês. Fiquem com Deus e tudo de bom para todos. Forte abraço.